Tá iniciando. Ah, agora começou. Então, eu queria que você explicasse primeiro mais sobre o seu trabalho, essa questão das mandalas que você faz, né? É isso que eu queria que você. Eu li o seu texto, tal, lá no contato do seu site, mas eu queria que você me explicasse. Ah, Sim. tá. Então, mandala é um símbolo muito antigo, né? Que carrega, eu acho que muita ancestralidade, porque existem registros desse símbolo em todo lugar do mundo e em um tempo muito remoto, né? Vários povos faziam uso desse símbolo geométrico e cada um utiliza de uma maneira. No Oriente é um símbolo muito utilizado, sempre com fundamento espiritual. Então, carrega uma espiritualidade também. A gente vê registros em religiões budistas, os islâmicos, muçulmanos têm muito nos seus templos, né, na arquitetura. E aqui no Ocidente a gente meio que vulgarizou a mandala, né? Hoje virou uma modinha e ela está estampada em objetos de decoração, em roupas. E muita gente aqui nem sabe de fato que ela simboliza, mas ela carrega um poder simbólico e espiritual muito forte, né? E eu trabalho com elas com muito respeito, assim, porque é claro, né? Eu faço uso desse símbolo como uma fonte de renda, é o meu trabalho, né? Eu comercializo, mas eu tento fazer isso de forma mais humanizada possível e com respeito. Então, eu procurei estudar muito sobre o que ela é de fato, né? Eu comecei a pintar mandalas há 11, 12 anos atrás, sem saber o que era, sabe? Eu comecei a pintar porque eu queria fazer algo diferente e comecei com elas. Nem sei mesmo explicar o porquê que comecei com elas. E aí, depois que isso virou algo mais sério e se tornou profissão, sem eu saber que um dia isso ia se tornar uma fonte de renda, aí eu fui de fato estudar a fundo, né? Entender o que era esse símbolo, como que eu podia fazer o uso das formas. E aí eu fui entender que tem um fundamento, além da cromoterapia, que é o uso das cores, né? Tem um fundamento da numerologia. Então, eu acabei gerando uma outra maneira de fazê-las. Aí eu comecei a fazer as mandalas personalizadas, dirigidas. Então, eu faço a numerologia do cliente, aplico um questionário, uma entrevista, e aí crio uma mandala pessoal para aquela pessoa. E a mandala pintar a mandala é muito meditativo, né? É um processo muito meditativo, lento. E então é uma coisa muito bacana, porque me favorece terapeuticamente e eu ajudo essas pessoas, né? Eu acho que é isso que a arte faz, né? A gente se conecta através da mandala. Eu me conectei com muita gente, muitas pessoas. E, e aí eu ajudo essas pessoas que me procuram através da arte, das mandalas, a também a elas se verem, se enxergarem no símbolo, nas cores que eu escolhi para elas, né, que tem um fundamento também, elas começam a se enxergar de forma mais etérea, mais, sabe, não tão racional, mas se autoconhecer através dos símbolos e das cores, porque as cores dizem muito, né? E Sim. Jung, na psicanálise, Jung fez uso das mandalas, né, para estudar a fundo os seus pacientes. Então, a mandala é um símbolo muito forte, assim, e de fato, se eu for falar sobre tudo, a gente vai ficar aqui muito tempo, porque elas têm uma bagagem muito poderosa, assim. Eu sou muito Sim. grata às mandalas. E essa questão da psicanálise, na questão das cores, tem muito significado, né? Tem até a questão do estudo que faz aqui na faculdade sobre essa questão era em revista, com as questões da revista, as cores, que depende, traz muito um significado por trás, né? Sim, E isso, né?
O marketing, né, a publicidade, ela sabe como atrair o foco daquilo que ela quer através do uso das cores mesmo. As cores, elas interferem, né, no nosso... E as mandalas é isso, eu acho que é um símbolo que, mesmo quem não entenda nada sobre o que ela é um símbolo que atrai o olhar, né? Ela é a concentração de algo que é organizado, né? E tem a questão da metafísica, a física quântica, né, que fala da geometria sagrada, que tudo está interligado, né? Então, tem até um símbolo aqui, vou pegar para você ver. Essa mandala ainda não comecei a colorir, mas dá para ver Uhum. que está tudo interligado, né? São elos e elos, círculos e círculos. A forma circular, ela simboliza o infinito, né? Não tem fim. Sim. E os ciclos, né? Então, acho que nós somos assim, a natureza em si, né? Assim, a metafísica, a física quântica estuda a fundo também isso, né? Tudo que tem vida na natureza tem essa forma geométrica. Então, é muito legal que eu vi um pouquinho assim do seu trabalho e achei muito bacana a questão das cores. Eu até não tenho muita percepção da questão de linguagem da arte e tal. Também foi muito a questão do meu estudo, né? Mas também eu acho muito bacana esse seu trabalho. E então, eu queria começar assim, que a gente toma mais de um ano nessa situação, né, questão da pandemia, e basicamente eu queria saber a questão do seu trabalho, como é que era antes e como que a pandemia afetou, né? Então, assim, o mercado na minha área, quando eu iniciei, era muito próspero, porque não existia concorrência. Acho que eu conhecia só uma artista no sul que pintava mandalas e eu iniciei num tempo que não existia as redes sociais. Então, estava lá começando o Facebook, mas a gente nem tinha acesso à internet, Wi-Fi, nada disso, sabe? Então, Sim, era 2007 que eu comecei. Então, eu dependia muito das feiras, né? De estar em algum lugar para expor. Produzia muito, ficava com aquele material acumulado em casa e eu tinha que levar isso para fora. E não se falava em mandalas. Muita gente nem sabia de nada do que era mandala. Então, foi uma época muito próspera, assim, né? Eu dependia muito da feira de Embu das Artes, que eu tive a sorte de logo conseguir ingressar na feira. Assim que comecei, não demorou muitos anos, eu já estava na feira. E lá permaneço por 11 anos. Mas a pandemia, aí assim, gradativamente, eu fui integrando meu trabalho às redes sociais e à internet. E foi um grande desafio para mim, porque eu ainda era muito à moda antiga de querer estar em contato físico com o cliente, né? sim. E aí eu comecei a me reinventar na internet em 2016, 2014, eu acho, comecei a aparecer nas redes sociais. E aí na pandemia, só que assim, eu mesmo tendo um trabalho em paralelo, feira e internet, a feira sempre se sobressai. A feira é sempre mais favorável, tem uma rotatividade muito grande de turistas, né? E acaba sendo mais prático, você tá ali, já embrulha, já leva. No correio, né, na internet tem correio, tem toda uma questão de logística que realmente dificulta muito. Eu gosto de trabalhar dos dois jeitos, mas a pandemia, ela trouxe realmente um abalo nos dois, eu quero dizer. Não, Ah, assim, apesar do mercado falar que aumentaram as vendas online, eu acredito que a concorrência também aumentou com as redes sociais e com esse tempo pandêmico. No mercado das mandalas, hoje eu vejo uma banalização muito grande, muita gente fazendo sem ter o conhecimento, sem saber, né? Muita gente vendendo cursos. Então, assim, no meu eixo, no meu nicho de mercado, eu ainda dependo muito da feira. E a feira permaneceu parada, Gabriel, por 7 meses. Pensa a gente só ter isso como fonte de renda. Eu sou uma
das poucas pessoas mais jovens que expõem na feira de Imbu e que tem um trabalho nas redes, que nem uma plataforma de e-commerce como eu que eu tenho, não tem outras pessoas lá que tem. Eu fui pioneira, inclusive, de abrir a minha loja virtual assim que a pandemia chegou. Em março de 2020, eu inaugurei a minha loja online, né? E então foi um abalo muito grande, porque se para mim, que já tenho toda essa estrutura, sentir, né, para os meus colegas lá que não tem como comercializar online, foi um abalo muito grande mesmo. E as prioridades mudaram, né? As pessoas, né, os compradores pensam mais se gastar, às vezes faz orçamento, mais reflete um pouco se vai comprar uma mandala agora, porque a gente está tentando manter o básico, né, com essa crise econômica. Então, viver de arte nunca foi fácil, mas agora está mais difícil, está bem mais complicado. Mas a gente está aí, resistindo, né? A feira voltou depois de 7 meses, aí em setembro do ano passado até março, ficamos ali firmes e fortes, né? Precisamos fazer alterações e reivindicações para conseguir retomar nossas atividades lá. A feira passou por uma mudança numa lei para conseguir a aprovação para a reabertura, porque dentro assim, da nomenclatura que ela estava como feira de artes, ela não teria o protocolo lá, a liberação para abertura. Enfim, foi uma série de lutas, assim. Foi muita batalha, sabe, para voltar. Mas realmente a pandemia ela mexeu com todos nós e não tá muito fácil, não. Agora a feira voltou de novo. Ela parou em março, ficou abril e maio. Agora em maio reabriu. E a gente vai assim, é E, uma e até estabilidade. uma missão para mim que, tipo, eu sou da cidade, né, daqui de Imbu, mas, tipo, eu nunca fui para, assim, eu fui para a questão do centro e tal, mas eu nunca parei para ir para feira, que é uma coisa, assim, até que relativamente próximo, porque eu não moro no centro, na verdade eu moro aqui no próximo Santo Eduardo. Olha, é bem longe, né, do Não, aí centro, não é? não, sim, aí tem que pegar o ônibus para chegar até no centro. E geralmente essa é uma questão caseira, eu fico muito mais em casa e também nunca. Mas é uma missão até para poder, quando voltar ao Então, normal, tudo, quem sabe voltar é ir, né? eu trabalho lá. Mas e essa pandemia é muito louco. Eu também tô bem caseirona, assim, tô bem velha, sabe? Claro que eu fiquei mais velha. Eu até para sair de casa, assim, tá bem mais difícil. Até para ir pra feira, ainda não voltei, se tem ideia. A feira voltou a 3 domingos e graças a Deus eu peguei umas encomendas para pintar pela internet. E aí eu falei, eu vou, esse mês já dá para pagar as contas, eu vou ficar em casa porque tá arriscado, né? Tá muito Sim. perigoso. E até tá muito diferente na questão pós, não, quer dizer, a volta da feira, tá É, uma questão não diferente. Não é igual, isso que eu ia falar. Muitos expositores ainda não voltaram, porque a maioria dos expositores são do grupo de risco, são mais idosos. Sim. Então, eles nem todos voltaram, né? O turismo também diminuiu, enfim, não é igual, nada é igual, né? Então, eu gostaria de saber como é que funciona para você, expositora. Como é que funciona para estar na feira e para exercer o seu trabalho de artesanato, tem alguma regulamentação, legislação para que você tenha a cumprir? Assim, incluindo essas duas perguntas que eu Aqui, tinha enviado. burocrática, né? Tá, você queria entender mais como que faz para ingressar na feira, é isso? Isso. Não, e até a questão se você obrigação a questão do cidadão de ter alguma pendência para pagar, assim, para você ou não estar na feira ou para você regular a sua atividade, para você exercê-la, entende? Entendi. Então, a feira de Igu, ela abre um edital, assim, por lei deveria ser a cada ano, né?
Ou então, quando, vamos supor, existem desistências de alguns artesãos e aí sobram espaços, né, naquele layout do mapa da feira lá. Aí eles abrem inscrições para novos artesãos. Uhum. E isso não aconteceu, né, nem o ano passado e nem esse, por conta da pandemia mesmo, né? Mas isso acontece geralmente a cada 2 anos. Para você entrar na feira, o seu produto precisa ser interessante comercialmente. Então, eles vão avaliar se esse produto já existe, muitos já vendendo na feira, eles geralmente não aceitam, né? E se for algo inovador, interessante, que seja novidade, tem mais possibilidade de ser selecionado. Acontece uma pré-seleção por fotografias do seu trabalho. Aí, quando você passa por essa primeira fase, se seu trabalho foi escolhido, você vai fazer uma prova ao vivo e a cores, junto com uma banca de júri, que são outros artistas, um grupo de conselheiros gestores que tem na feira, que vão avaliar e verificar realmente se você faz, né? Porque não correr o risco de entrar revenda ou alguma outra maracutaia na feira. Aí você fazendo esse segundo processo, acontece mais uma peneirada. Dali escolhe os artesãos selecionados. A gente paga o imposto por uso do solo, sabe? Então, a gente abre uma inscrição estadual e Sim. paga uma taxa dividida em 12 parcelas, 10 parcelas, um carnezinho todo mês. Hoje deveria estar em volta dos seus R$ 1.200 por ano. Hum. Mas, diante da pandemia, a gente fez reivindicações e conseguimos a aprovação do governo municipal para nos isentar dessa taxa por esse tempo de pandemia. Então, a gente não está pagando essa taxa esse ano, né? Mas é por conta disso, porque a gente realmente está numa fase de crise, né? E aí tem uma obrigatoriedade de estar lá todos os domingos. A feira acontece aos sábados, domingos e feriados, mas a obrigatoriedade é estar aos domingos, né? E aí tem um limite de faltas, né? Se Uhum. você pegar licença médica para se afastar, tem uma série de coisas que também nos ajuda, assim, né? Agora, com a pandemia, está tudo muito liberado, porque realmente é um momento muito atípico, né? Então, não existe mais uma cobrança de todo mundo estar lá, porque, como te disse, 70% dos expositores são idosos, mas Sim. a gente está lá, tá resistindo. A feira está todo domingo lá. Se você ver, vai encontrar muita gente ainda expondo. Até porque pode ser como você falou, pouca oportunidade para essa pessoa, tipo, só tem a feira para expor seu produto, né? Então, a maioria, Gabriel, tem expositor lá que tem o mesmo tempo de feira. Então, ela foi fundador da feira. A feira tem 52 anos de existência e tem expositores, amigos meus, que a gente brinca que eles são dinossauros, porque eles estão lá desde a fundação da feira. E a maioria, eles não sabem nem mexer no celular, não tem acesso às redes sociais. A gente tentou ajudar, né? Ajudar a ensinar, faz live, tem uma associação, a EFEA, que nos apoia muito. A gente tenta fazer lives comerciais para integrar essas pessoas às redes, tentar comercializar o trabalho deles enquanto a feira está fechada, né? Mas realmente o único meio ainda para muita gente é estando lá. Né? E até a mim, que tenho acesso a tudo isso, ainda prefiro estar lá, vendendo lá. Eu quero. Aí a sua relação com a associação? É muito boa. A associação, ela está crescendo, né? Ela está em expansão, a gente está crescendo juntos. A Uhum. associação, acho que ela tem, acho que uns 3 ou 4 anos de existência só. E enfim, ela nos apoiou muito na pandemia, tem um apoio jurídico, né? Porque tem um advogado que nos auxilia,
qualquer dificuldade que a gente tem agora na pandemia mesmo, teve muitas demandas, né? E a gente conseguiu muita conquista do que a gente tem de isenção de taxa, de cestas básicas, várias coisas que a gente conseguiu foi graças à união de muitos artesãos, mas a associação teve um papel muito importante nisso tudo, porque é uma forma da gente se organizar, né? A Sim. gente se organiza e se fortalece, né? Uma classe unida se fortalece. Só tem essa associação que é a questão do Imbu, né? Da feira, que É, você sabe. da feira sim, da feira sim. A feira só tem essa associação. E a gente se uniu de outras maneiras também, se mobilizou, né? Tem muitos que não estão associados, que também fizeram alguns movimentos, mas tem questões que só uma organização mesmo, é, né, que carrega essa nomenclatura que consegue, né, juridicamente falando, assim, ajudar a gente a garantir nossos direitos, né? A gente teve algumas dificuldades aí de interesses políticos, né? Avanço dos bares, ocupando nossos espaços. Foi bem difícil. A gente ficou parado e os bares todos abertos, aglomerando, gente sem máscara, bebendo e ocupando nossos espaços com mesas e cadeiras e a gente praticamente passando fome sem poder trabalhar. E a gente teve que se unir, fazer manifestação, chamar a Globo. Foi bastante batalha, é uma barulheira para conseguir manter a feira em pé, porque realmente a gente percebe que existe um interesse e pouco um interesse de derrubada da feira. Os bares estão tomando lugar do centro histórico Uhum. e a gente tem pouco incentivo, né? O artista é muito louco, né? Embu das Artes carrega o nome de artes. Traz e movimenta a economia da cidade, tem um movimento turístico que tudo está em volta do nosso comércio ali, Feira de Embu das Artes, porque a feira atrai muita gente e movimenta tudo ao redor, né? Os restaurantes, Sim. galerias, até as lojas e outlets. Muito do que eles têm de clientes vem porque descobre ali que ali perto tem um outlet e vão lá também. Então, e a gente não tem incentivo, não tem programas de apoio, não tem. Assim, eu tenho 11 anos de feira, acho que nesse tempo já passou dois governos aí, né? E eu pude Uhum. ver a diferença, assim, não que o outro era maravilhoso, mas esse que tá é terrível, assim, pra gente não tem muita gente tá meio que esquecido, abandonado mesmo. Então, para encerrar, eu tinha até outra pergunta tal, mas já estava em outra coisa. Mas essa associação também tem alguns comércios alimentícios que também estão na associação. Como é que é isso, né? Essa que você falou, questão do. Eu não sei se é esse, são outros bares, talvez. Ah, Pra- não, a associação ela é só dos expositores. Então, a EFEA é a Associação dos Expositores da Feira de Embu das Artes. Isso não inclui lojas, nem restaurantes, nem bares, é só os artesãos mesmo. Mas E tinha algo, então, mas tinha alguma coisa assim de alguns comerciantes que eu até tinha visto no site deles, né? então, aí o comércio, os comerciantes, ele tem outras associações, né, que eles mesmo se uniram. Mas, assim, o que a gente vê é uma batalha política de interesses econômicos diferente, né, que vê como a feira, isso é uma imagem do que eu Sim. e a maioria percebe, né, de que a feira está atrapalhando, sabe, que eles querem tomar aquelas calçadas de mesas e cadeiras, quanto mais espaços, né, mais eles conseguem avançar. E a feira, querendo ou não, ela é uma resistência ali, ela tá ali meio que incomodando muita gente, né?
Então, a gente percebe que a falta de incentivo, pouco apoio, é para enfraquecer mesmo a gente e tentar fazer com que a gente realmente se canse, né? E desista, né? A gente vê que ao redor do centro histórico já existe uma mudança estrutural bem grande, né? De mudança de arquitetura, que está cada vez se modificando, ingressão de lojas que não deveriam estar ali por lei, existe uma lei, né, do IFAM, e muita coisa que não poderia estar fazendo, acontecendo lá, acontece, porque existe poder, né, na mão de alguns, e a gente está ali na luta. 52 anos de feira, mas confesso, esses últimos 6 anos tá bem difícil. A gente tinha muito turista, né? Eu sou muito grata à feira, né? Porque a feira de arte, ela levou a minha arte para o mundo todo, assim. Eu entrei Uhum. na feira numa época que eu tive que retomar minhas aulas de inglês, porque eu fazia mais uso do inglês do que do português, de tanto que tinha turista, né? Estrangeiro. E eu lembro, era muito gratificante, assim, de levar, de pessoas virem do mundo todo, assim, e comprar o seu trabalho e você se virar para falar inglês, conseguir comercializar o seu produto ali. Então, e hoje o turismo sumiu. O turismo sumiu. Eu não vejo, quando eu vejo um estrangeiro por ali, me alegra muito, porque é muito raro, né? Isso antes da pandemia, né? Muito antes. Isso parou em 2016. Teve aquela Copa do Brasil, não sei que Hum, ano que foi aquilo, 14. 2014, né? Nós nos preparamos muito, a gente acreditou que a gente receberia muito turista de fora, muito estrangeiro, por conta da Copa. E Uhum. ali foi um abalo, assim, sabe? Veio um chacoalhão, tipo, sumiu, não apareceu aquilo que a gente esperava de turismo internacional. E de lá, 2014 para cá, como eu tô te falando, há 6 anos, 7 anos, que a gente vê decair bastante. Acho que é uma coisa meio que global, né? Porque o artesanato é uma profissão muito antiga, né? Eu Sim. falo que quem tá ali, o artesão, ele é um insistente, né? E manter essa profissão viva, porque a gente sabe que a China tomou conta do mercado, né? Eu tenho amigos lá muito tempo de feira, que conta, né? Anos 80 e 90, dava 2 da tarde, não tinha mais o que vender, eles só pegavam o dinheiro, recebiam em dólar, porque os lojistas, as grandes lojas de decoração, todas eram abastecidas com o trabalho artesanal do Imbu. Sim. E era feito revenda, assim, a pessoa vinha, comprava a barraca inteira e ia embora. E a China, depois que a China chegou, o que acontecia? Os chineses vinham à feira, eu já vendi muito para chinês, de levar o seu produto como um protótipo, ele reproduzia um igual e acabar com a gente, né? Porque hoje você vai na 25 de março, mandala eu ainda não achei do meu jeito, mas a gente vê escultura, tudo ali, né? A gente vê tudo sendo reproduzido e vendido a muito barato. Então, acho que é uma questão global, assim, que mexeu com esse setor, né, do artesanato, da venda criativa aí. Mas a gente está aí. A internet deu acesso a tudo também. Muita gente que vinha comprar, hoje ela quer fazer. Ela não quer comprar o seu. Ela Uhum. quer aprender a pintar a mandala, né? E eu tô no relutando, você não tem ideia o quanto eu reluto. Porque tá todo mundo dando aula. E aí, todo mundo, mas por que você também não dá aula? Mas eu não gosto de dar aula, eu não quero, eu nem sei fazer isso, eu quero pintar. Mas a maioria já não quer mais comprar mandala, ela quer aprender a pintar. Então, eu tô percebendo essa transição, essa mudança aí. Vamos ver até onde vai. Então, eu posso enxergar muita questão, até para ajudar com essa matéria que eu estou fazendo, né? Porque
Pode ser uma visão diferente. E até que eu vi esse e-mail agora, que eu até vou conversar com a associação. Eu vou falar com eles, tal, pode ser até de que essa entrevista agora pode dar uma grande ajuda para pensar outras coisas também, poder perguntar algumas outras coisas para eles, né? Que Até essa questão do da questão dos comerciantes, tal, com os artesãos, que aí eu posso explicar diretamente para eles, né, sobre isso. você fala dessa luta, dessa briga de comércio de restaurante bar com os artesãos? Não, pode ser também, que a gente vai pensando em várias coisas sobre uma possível coisa, um dicionamento, né? E as coisas vão indo, que a gente vai pensando em várias coisas que aí tem, claro, um limite e tal para se expressar em palavras mais. Então, Ah, é. gostei. E lá com certeza vai ter pessoas para falar sobre esse assunto com mais propriedade que eu. É uma questão bem delicada, sabe? É que eu, Gabriela, eu sou bocuda. Eu sou uma pessoa, assim, eu incomodo algumas pessoinhas, sabe, no meio lá. Porque eu não consigo ficar calada. Então, assim, tem muita gente que não tem coragem de se posicionar contra esse governo, né? Porque é um governo da pesada cá entre nós, né? Isso aqui vai ficar entre nós, você não vai divulgar esse vídeo, eu tô aqui falando. Sabe, você mora em Bu, você sabe quem é o prefeito e todas as questões que tem nas costas dele, né? Então, a gente percebe que existe muito poder político envolvendo tudo, né? A gente já teve mais apoio, sim. Eu lembro que, sabe, de estar no Embu e ter assim, dia do artesão, tem um coffee break, tem uma reunião lá no museu, no centro histórico, sabe? Aí tem exposições de arte dos nossos artistas dentro do centro. Como é que é o nome daquele espaço? O centro histórico. Acho que não é museu ali, eu não lembro mais o nome, no Mestre Assis. Hum. Existiam várias exposições, encartes, sabe, para divulgar isso para fora, em, em aeroportos, sabe? A pessoa via um encarte de Embu, já encaminhava guias. Tinha guias turísticos que faziam ponte com a gente. E ele trazia vans e ônibus de pessoas lá do aeroporto e fazia a apresentação da cidade, mostrava os pontos mais marcantes da cidade. Coisa que hoje em dia não tem mais. Né? Então, Embu das Artes é um ponto turístico e é tão perto do centro de São Paulo, né? E é uma questão de querer, de fazer um incentivo. A Secretaria de Turismo deveria investir mais, né? E quando não tinha pandemia, né? Então, se não faz muito hoje, não fazia naquela época, agora com pandemia é mais difícil fazer ainda, né? Sim, eu entendo todas essas questões políticas tal, porque até é um pouco mais fácil para ver o que vivendo no município. Então, tudo que você não quer que eu exponha, eu não vou fazer isso, entende? É isso que eu estou explicando tudo para você, porque, é claro, vou guardar isso para mim e vai ficar guardado nos meus arquivos tal, mas é isso que você não quer que eu poste, não é necessário, porque também, né? Porque se toda essa questão política atual, claro, qualquer forma, se for estadual, municipal, tudo, vai dar um probleminha. Qualquer coisa vai dar um probleminha, assim. Eu já falei isso abertamente, já fiz lives, assim, já fui convidada para fazer live, que é lá para a associação mesmo. E eles sabem que eu sou meio bocuda, né? Mas, assim, a gente fica naquela, né? Então, assim, se puder não focar na entrevista, assim, claro, eu quero que você realmente faça uso disso para também falar, né? Acho que de forma mais pejorativa, né? Que o centro histórico tem sofrido modificações, né? Antigamente você via muito mais galerias, antiquários, e hoje essas lojas de móveis rústicos, essas lojas elas estão sendo fechadas porque não sobrevivem e aí elas são transformadas em bares e restaurantes, né?
E outro nicho que está crescendo muito na feira de Embu é loja de animais, que é outro comércio que eu acho que deveria ser abominado, assim, porque é venda de vidas, né? Vender cachorro de raça. E aí fecha uma loja de arte, uma galeria, abre ou um bar, um boteco, ou uma loja de cachorros, de filhotes, sabe? É outro comércio, assim, que eu falo, gente, o que isso tem para contribuir e o que isso tem a ver com a nossa história, né? Porque existe uma história muito forte na nossa cidade, né? E eu acho que a gente tem que honrar a história, a tradição, né? E tá cada dia mais difícil a gente se manter fiel àquilo que é em das artes mesmo. Eu ainda tive a honra de fazer parte daquela votação, de ir lá votar se queria ou não que mudasse o nome de Embu para Embu das Artes, né? Isso você já vê o reflexo de um governo, né? Porque isso também é uma iniciativa de um governo vigente naquela época e que, enfim, eu ainda tive a honra de viver essa fase. Vivi fases maravilhosas, foi muito bom, assim, ainda tem um encanto, mas muito já eu percebo que já mudou. E a gente tem que lutar para não perder mais do que a gente já perdeu, né? Isso, com certeza vai ajudar muito para mim, até porque eu não tenho tanta realidade assim do que acontece aqui, às vezes, né? Porque é claro que a gente está enxergando algumas coisas que a gente não pensa que está acontecendo. Isso até, essa entrevista pode me ajudar muito, assim, a pensar o que está passando, né? Por uma coisa que não tem muito contato, isso é muito importante. Eu queria agradecer muito você por ter aceitado a entrevista e tal, e quem sabe quando tiver outras oportunidades, a gente se fala e começa outra coisa também. Tá bom, eu que agradeço, Gabriel, o espaço, a oportunidade. Espero ter contribuído da melhor forma possível. Se precisar de mais alguma informação, me fala, eu te mando por escrito. E boa sorte aí na sua trajetória aí. Seguir firme, né? Agora é tudo online, as aulas. Sim.